mais uma aula e hoje o tema é Egito, civilização egípcia. Continuando o estudo das civilizações de Acrescente Fértil, nós hoje vamos estudar a civilização que nasceu em torno do rio Nilo ou aproveitando assim o rio Nilo. O Egito é uma dádiva do Nilo e assim nós entendemos a utilização hidráulica, a utilização dos recursos hídricos naquela região para o aproveitamento da agricultura e também para o desenvolvimento de uma civilização milenar. É interessante que vocês analisem o material da aula, vejam os anexos que eu vou incluir e também estejam atentos na realização das atividades, ok? Então, sem mais delongas, vamos para a aula. Turma, uma frase muito conhecida entre os historiadores e também em todos aqueles que estudam a história do Egito, que foi dita pelo historiador grego Heródoto. Ele, quando viajou ao Egito e quando se interessou por pesquisar um pouco sobre a história daquele povo, durante um período muito especial da cultura clássica grega, e que inclusive o Egito foi dominado pela Grécia antes da era cristã, Heródoto disse que o Egito era uma dádiva do Nilo. Mas muitos acabam interpretando essa frase como o inverso. Na verdade, o Nilo é uma dádiva do Egito. Por quê? A especial contribuição do rio Nilo para o desenvolvimento do Egito é inegável. Porém, foi o aproveitamento de alguns líderes das águas do rio Nilo e conhecendo o sistema de cheias do rio Nilo que favoreceu o crescimento dessa civilização. Então, hoje em dia nós temos muitos recursos naturais, rios e também alguns reservatórios de água que não são tão aproveitados pelo homem. O egípcio foi capaz de aproveitar muito bem a capacidade hídrica do Egito, que não era tão contínua. Havia apenas um período do ano em que o rio ele tinha uma quantidade expressiva de água e foi esse bom aproveitamento dos recursos naturais que permitiu que o Egito se tornasse uma civilização de fato. Então, o rio Nilo ele realmente só foi aproveitado por conta dessa capacidade. O Egito é conhecido por suas múmias, por seus sarcófagos, e essas histórias de múmias e sarcófagos remetem à imaginação. Tem muitos que acabam refletindo muito no cinema e também na literatura e serviu inclusive para inspirar muitas produções. E é bem verdade. O Egito é um local em que havia uma manifestação religiosa muito forte. Foi uma das primeiras civilizações que se preocupou em explicar o que é a vida, por que estamos aqui, para onde nós iremos, qual é o sentido disso tudo, qual é o sentido da morte. Então, todos esses questionamentos foram colocados sempre em evidência no Egito e eles procuraram deixar um legado muito importante de religião e nós conhecemos muito bem. Tutancâmon, o faraó menino, é a múmia e o sarcófago mais conhecido do Egito. O menino de 9 anos se tornou faraó, morreu aos 19 anos, teve uma vida muito curta, mas o seu sarcófago é imensamente conhecido e também um dos mais ricos da história do Egito. Dos detalhes importantes, nós temos a religiosidade, a crença nas provisões divinas e a crença na vida após a morte, que tem um sentido muito especial e que a gente pode trazer para nosso discurso ético hoje. É muito importante que nós possamos desenvolver um entendimento sobre as religiões antigas e qual o aproveitamento delas para a nossa sociedade atual. Nós aprendemos, por exemplo, lá na Mesopotâmia, que havia um código de leis que é mal interpretado hoje ainda e que tem muita gente que quer estabelecer a mesma coisa que se praticava na Mesopotâmia há cerca de 2.600 anos. Olho por olho, dente por dente, aquela explicação da lei de Talião, quando você não permite julgamentos, as pessoas são simplesmente martirizadas sem ter direito à defesa, e isso acaba possibilitando que acontecimentos como aquele da Fabiane
venham a ocorrer, porque as pessoas elas são muito imediatistas, agem pela emoção e muitas vezes isso pode ser muito perigoso. A religião egípcia, como nós falamos, ela glorifica o rio Nilo. Então, nós temos sempre muitas representações em que evoca-se deuses que, ao mesmo tempo, podem ser o próprio rio, né? Então, nós vamos conhecer hoje um pouco sobre o surgimento da civilização egípcia e também aprofundar o estudo a respeito dos caracteres que envolvem essa civilização. Eu vou encaminhar também uma reflexão sobre o reino de Kush. O reino de Kush também é um reino muito importante do Egito. Durante um período, os Kushitas governaram o Egito. Então, a história dos dois estão inteiramente ligadas. Kush e Egito estão muito conectadas. E o mais interessante é que essa civilização Kushita, ela tem um legado cultural muito legal, muito importante de conhecer. E hoje também eu vou encaminhar um material para que vocês possam estudá-la, tá bom? Egito, localização. O Egito fica na África. Muitos acabam nem descobrindo essa ideia. O Egito fica assim na África, fica no nordeste da África, um país hoje que tem, né, uma economia das mais desenvolvidas da África, isso por conta, inclusive, do aproveitamento do rio Nilo, que hoje serve para produzir energia elétrica e levou desenvolvimento para o Egito. Foi feita uma grande barragem lá, inclusive no material que eu vou encaminhar num documentário, fala sobre a construção dessa barragem, e foi graças também ao Egito no passado que essa civilização veio a se desenvolver. Então, se hoje o Egito é usado, né, para demonstrar o desenvolvimento tecnológico a partir da energia elétrica, né, através das cheias do rio Nilo, antigamente se aproveitava o período de cheias para se praticar a agricultura. O período de cheias do Egito era conhecido por todos os egípcios, e durante o período em que as águas estavam cheias, né, as margens estavam cheias, eles desenvolviam outras atividades enquanto as águas voltavam para o seu leito normal. Então, entre os meses de junho e outubro, eles começavam a praticar a agricultura, isso por conta, né, que o rio margeavam, né, enchiam as margens para possibilitar esse aproveitamento do solo. Então, nesse período de tempo, havia a inundação, eles inclusive deixavam que a água, né, tomasse conta dos campos após a colheita, e essa postura, né, de aproveitar esses campos após a colheita viabilizava a fertilização do solo, porque o resto da matéria orgânica que ficava nos partidos, nos roçados, vamos assim dizer, ajudava, né, na fertilidade do próximo tipo de produção. Havia também um detalhe muito curioso, porque a água do rio Nilo vinha com solo vulcânico, né, das montanhas do Sudão, e esse solo vulcânico ele favorecia o desenvolvimento de muitos nutrientes na terra e favorecendo assim a produção agrícola. Então eles sabiam o período em que chovia bastante na encosta do rio Nilo, as águas desciam, então havia um período em que as águas inundavam, e a partir do mês de junho, era o período justamente que havia, né, essa inundação nas margens do rio, e logo após esse solo baixar, que eles faziam o trabalho da agricultura. Mas nesse período em que o solo estava inundando, eles também perceberam que poderiam aproveitar mais a água. Então, eles construíram pequenos diques e grandes barragens para poder levar a água para mais distante do leito normal. Então, antes eles apenas esperavam que a água enchesse as margens, né? Mas depois eles perceberam que poderiam levar a água para mais distante. Então eles construíam grandes canais para transportar a água para mais distante e assim produzir mais alimento. Isso foi uma estratégia muito conhecida e muito importante. O início do Egito é como o início de todas as civilizações que nós vamos estudar. Iniciaram com grupos familiares. Esses grupos familiares tinham um líder. Depois de um tempo, os grupos familiares se uniram e formaram grandes conglomerados
né, civilizatórios. Ainda não era um império, ainda não era um reino. Eram apenas grupos familiares unidos com a liderança de um nomarca. Esse nome nomarca significa o líder de um nomos. O nomos é um conjunto de famílias. Só que por volta de 3100 a.C., o rei Menes foi autodeclarado, pois ele uniu os dois Egitos. Havia um grande nomos no Baixo Egito e havia um grande nomos no Alto Egito. O que é Alto e o que é Baixo Egito? São as áreas em que o rio Nilo ele percorre todo o território do Egito. E foi o rei Menes que unificou os egitos e formou o primeiro império. O Império Egípcio é assim constituído, pois o rei Menes ele vai governar todo o território, tá, que tem ligações com o Egito Central. Então, ele governa por um período, deixa o governo para o seu filho e assim sucessivamente. Mas houveram rupturas nesse período. Povos invadiram o Egito, disputaram poder, né? Inviabilizaram a continuidade de alguns reinos, de algumas dinastias. Dinastias é quando uma família governa um determinado lugar por algum tempo. E nós costumamos dividir a história do Egito em 3 fases. A primeira fase, conhecida como Antigo Império. A segunda fase, após a expulsão dos Hicsos, é conhecido como Médio Império. Os Hicsos foram povos que invadiram o Egito durante um período e também os próprios Cuxitas invadiram o Egito. E depois o Novo Império Egípcio com a instituição, tá, do reinado feminino da Cleópatra, que é muito conhecido, foi durante esse período do Novo Império e depois a tomada do Império Romano. O Egito é conhecido meticulosamente também por sua religiosidade. Há no Egito uma marcada religião que é curiosa, uma religião que tem muitas características interessantes, principalmente pelo seu caráter politeísta. Eles eram pessoas que acreditavam em vários deuses e o faraó era a representação maior do maior deus da crença egípcia, que era Amon-Ra. O faraó ele era o responsável pelas cheias do rio Nilo, pois também ele era agraciado por Deus com as chuvas e com as cheias. Então as pessoas precisavam pagar impostos para o faraó, para que o faraó pudesse clamar a Deus e pedir que Deus enviasse as bênçãos da chuva. Os egípcios também tinham uma crença na vida após a morte. Isso é muito interessante, pois a religião egípcia ela tem alguns caracteres bem curiosos. E esses caracteres eles são demonstrados principalmente em algumas representações do Deus da vida após a morte. O Deus da vida após a morte, que inclusive representa o principal sentido da crença egípcia em mumificar os corpos, era o Osíris. E essa representação que nós temos aqui abaixo mostra o sentido pelo qual eles conservavam o corpo dos mortos, que era para que, após a morte, ele fosse julgado. O seu coração iria para uma balança e essa balança iria dizer se a pessoa teria direito de voltar à vida, e era uma vida em corpo humano novamente, tá? Para desfrutar de uma continuidade das suas riquezas. Por isso que, inclusive, ele fazia de tudo, tá? Para poder manter as riquezas ao redor do seu sarcófago, né? Nos locais onde ele era enterrado, geralmente se colocava aquele sarcófago com muita riqueza, com muita coisa que ele dispunha enquanto era vivo, para ele aproveitar nessa segunda vida. Então essa imagem representa o caráter do julgamento. Aí como que isso é importante para entender a ética atual? A religiosidade egípcia, gente, ela é importante porque ela significava basicamente uma lei do retorno. Você só poderia ter direito a uma vida após a morte se você realmente em vida tivesse sido uma pessoa ética, uma pessoa de boas ações. Então, o detalhe do desenho do Livro dos Mortos que nós estamos vendo
tá? Que tem aí essa balança do tribunal de Osíris, mostra a tomada de um princípio em vida de que você não deve ter um coração pesado, você não deve ter um coração mau, porque se você tiver esse coração pesado, se você tiver esse coração mau, você não vai passar por esse tribunal. Então, no desenho completo, nós teremos ali o deus Horus, que é o deus falcão, que é o deus que participa do ritual de mumificação. Ele leva a pessoa até o tribunal de Osíris. Lá o seu coração é retirado e pesado com uma balança. Então, é uma ideia para que se defenda a capacidade de você ser ético. Tem um diálogo que, inclusive, eu vou colocar para que vocês façam uma atividade, que é o homem conversando com sua alma. É muito interessante. Foi escrito no livro Sabedoria Viva no Antigo Egito, e o autor ele extraiu da própria história egípcia em documentos e colocou esse diálogo que é muito interessante. E tem uma parte muito interessante que ele diz: a morte está hoje diante de mim como um momento em que um homem deseja rever o seu lar depois de ter passado anos no cativeiro. Então, eles tinham uma visão muito interessante sobre a morte. Então, a morte era inevitável, mas era importante que em vida você fizesse algo para poder ter direito a vantagens enquanto passaria pela morte. Então, a vida e a morte estavam imbricadas. E a preocupação sua não era com a morte, era com o que você seria em vida para evitar uma rejeição no tribunal de Osíris. É muito interessante, muito importante tais detalhes. Um aspecto interessante a respeito do conhecimento é que durante o ritual de mumificação, os egípcios também eles favoreceram o desenvolvimento da medicina, porque eles acabaram descobrindo muitos órgãos do corpo humano quando faziam a retirada dos órgãos para poder mumificar. Porque para poder deixar o corpo conservado, eles tiravam todos os órgãos internos, tá? Inclusive, há um detalhe interessante que eles extraíam o cérebro pelo nariz e depois eles colocavam sal sobre a pele, depois faziam um trabalho de conservação, enrolavam em linho e colocavam dentro de um sarcófago e depois dentro de uma câmara mortuária que ficava geralmente numa pirâmide. As pessoas mais ricas tinham pirâmides individuais, como o faraó, mas as pessoas que não tinham tanta condição financeira eram enterrados em túmulos comuns. Mas era interessante que as pirâmides simbolizam justamente essa grandiosidade do faraó e a capacidade dele construir túmulos sozinhos, para justamente ter acesso a essas benesses de Deus, o Deus do Egito, o Deus da mumificação e o Deus da vida após a morte, o Osíris. Nós temos aí, gente, então, uma civilização extremamente desenvolvida que aproveitava os recursos hídricos para o seu desenvolvimento e que desenvolveu uma cultura muito especial, muito rica em detalhe. Cultura essa que é a base do conhecimento da África, embora que a África tenha uma série de outros povos que se desenvolveram ao longo da história, mas o povo mais antigo, a civilização de constituição antiga e que teve uma permanência mais contínua, a civilização que durante mais tempo teve seu desenvolvimento, sua independência, foi a civilização egípcia e por isso que é tão importante conhecê-la. Os povos cuxitas, eles se desenvolveram ao sul do rio Nilo, lá no início do rio, lá onde o rio ele é formado, ele é constituído. Os cuxitas eles eram exponencialmente de maioria étnica negra, embora que é um detalhe muito importante, vocês vão ver nas próprias representações do Egito que a maioria dos egípcios eram negros também, eles tinham pele escura, porque eles eram africanos, é claro. Os cuxitas, eles durante um certo tempo desenvolveram-se em dois locais distintos. Durante um período em que praticavam agricultura, eles viveram em uma região, essa região da Núbia, dessa região Núbia, cuxita, era a região de Napata, e posteriormente eles fizeram a transmigração para a cidade de Méroe. Inclusive, essa civilização é conhecida como civilização meroíta.
Lá em Meroe, eles desenvolveram, que fica mais ao sul do Egito, desenvolveram um costume interessante de governo que colocava as mulheres em um local de destaque. Havia nas mulheres um papel até de governo, eram as chamadas Kandak. As Candaces eram rainhas-mães que tinham geralmente um grande poder de governo, e a gente percebe uma civilização antiga em que as mulheres tinham um certo espaço. Inclusive, uma das mulheres cuxitas foi representada em muitos desenhos e muitas representações, mostrando justamente essa peculiaridade da civilização cuxita. Durante um período, os cuxitas invadiram o Egito e Taharqa foi o 25º faraó, da 25ª dinastia, que governou o Egito durante um período, e a gente pode perceber a ocasião em que o faraó foi um homem negro no Egito dominado pelos cuxitas. Então, aquelas representações de cinema em que a gente tem um faraó ali branco, um faraó europeu, a gente tem que também perceber que o Egito era um país, uma região, uma civilização de maioria negra. É tanto que nos desenhos que a gente vai estudar hoje, do Livro dos Mortos, as pessoas são representadas com a pele escura, a maioria são de pele escura, alguns são também de pele clara, mas demonstra essa variedade, essa diversidade na condição de vida dos egípcios. Então, é importante entender o local, de ética e também de entendimento sobre a religião egípcia e os valores culturais desse povo milenar. Então, fica aí o detalhe, eu vou encaminhar os materiais, nós teremos uma atividade e eu conto com a participação e com a realização delas por vocês. Um grande abraço, até a próxima aula, uma ótima Páscoa para todos vocês, um bom feriado, embora que estejamos em quarentena, mas fica aí a reflexão, fica aí a torcida para que nós possamos sair desse momento quanto antes. Um grande abraço.